6, versículo 31 ao 33. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: como comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. É certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça mais uma vez, fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que nós tivemos aqui de adoração. Senhor, pelos momentos de louvores que nós estivemos aqui adorando, exaltando o teu santo nome. Senhor, a partir de agora, Senhor, agora vai ser a tua palavra que vai ser ministrada. Senhor, a tua vontade que vai ser ministrada. Então, Senhor, que eu desapareça, para que o teu Espírito Santo, Senhor, cresça neste lugar, para que a tua presença, a tua vontade reine em nosso meio, ó Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, vem falar em cada um de nossos corações, Senhor, em cada vida aqui nessa noite. Ó Pai, em nome de Jesus, quebrando cada coração, repreende o comodismo, repreende o cansaço, repreende a dureza de coração de cada um, Senhor, para que nós possamos aqui aprender a tua palavra, absorvermos a tua palavra e possamos crescer na tua palavra mais e mais, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo vem neste lugar, enchendo cada vida, transformando cada um de nós. Eu te peço hoje e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós lemos agora no livro de Marcos um versículo também muito conhecido e muito falado. O versículo 33 ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas estas coisas, aquela que falava no versículo 31 e 32, diz que vos serão acrescentadas. Existe hoje a tendência, hoje nós estamos vivendo um momento cristão, de nós buscarmos por bênçãos de Deus. Nós vivemos hoje um período que as pessoas buscam a todo custo as bênçãos do Senhor. Bênçãos materiais, bênçãos financeiras, dinheiro, casa, promoções, riquezas, apartamentos. Mas Deus não quer isso para a gente, não, Ele quer isso para a gente. Mas o que eu estou dizendo é que nós vivemos num cristianismo, em alguns, não digo todos, nem digo nós aqui, mas o que eu tenho visto e que nós podemos observar é um cristianismo voltado para bens materiais, onde as pessoas buscam a todo custo obter riquezas, obter bens materiais, obter a vanglória que o mundo dá, que as bênçãos materiais dão para ele. E as pessoas vão para a igreja buscando isso. Quantas pessoas você vê e conhece na igreja que vão para a igreja para poder conseguir um carro novo? Quantas pessoas você conhece que vai na igreja? Eu vou para a igreja para pedir a Deus para comprar a minha casa. Quantas pessoas você conhece que vai para a igreja para buscar na igreja apenas bênçãos materiais? Quantas pessoas estão nessa situação? Existem igrejas que fazem campanhas em cima de campanhas apenas desse tema: prosperidade, riqueza. E as pessoas têm ido buscar riqueza, buscar prosperidade, e buscam essa prosperidade a qualquer custo, de todas as formas. Ela vai para a igreja buscando apenas a riqueza, querem buscar apenas a prosperidade, querem buscar apenas as bênçãos que Deus tem reservado. Quantas pessoas, e isso é bíblico, a palavra de Deus está repleta desses exemplos, onde as pessoas buscavam a Jesus, a cura de Jesus, mas não aceitavam Jesus como Senhor e Salvador. Eles buscavam a cura, buscavam a libertação, mas não queriam Jesus na vida. Hoje nós vemos pela televisão, nos rádios, o evangelho sendo pregado apenas essa palavra: prosperidade. Como se a prosperidade fosse o nosso fim, como se a prosperidade fosse aquilo que nós devemos buscar única e exclusivamente, como se a prosperidade fosse aquilo que o cristão tem que ter a todo e qualquer custo. Olha o que esse versículo diz: ele diz: buscai primeiro ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que é que eu estou querendo falar isso? Porque eu quero que você entenda que, às vezes, eu estou dizendo isso como um alerta, para que você, quando assistir a TV, ver alguém falando, ou ver no rádio alguém botando esses termos, você vê: rapaz, eu tenho que ir mais calmo, eu vou prosperar, mas da forma correta. As pessoas vão buscar na igreja e às vezes querem obrigar Deus: Senhor, eu quero isso, Senhor, me dá, é meu, e acabou-se. Às vezes a pessoa vai na igreja e bota o dedo na parede: olha, Senhor, eu vou dar uma oferta aqui para poder conseguir isso, como fosse uma obrigação. Às vezes a pessoa vai na igreja dizendo: olha, eu vou para a igreja, Senhor, mas eu quero receber isso. Eu vou para a igreja, Senhor, mas eu quero meu carro. Eu vou para a igreja, mas eu quero um emprego. Eu vou para a igreja, mas eu quero a minha saúde. Como tu pudesse obrigar o Senhor
E nessa noite eu vou falar sobre bênçãos materiais, sim, mas eu quero ensinar vocês princípios bíblicos corretos para que eu e você possamos alcançar as bênçãos do Senhor. Amém? Para isso eu li primeiro o livro de Mateus capítulo 6, versículo 31 e mais especificamente o 33. E eu quero que você abra agora para continuar o sermão, a mensagem, no Salmo 1. Salmo número 1. Salmo, livro de Salmo, capítulo 1. Glória a Deus. O livro de Salmo diz o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas nunca caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Eu quero ler mais uma vez agora só do versículo 1 ao 3. Diz o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Que versículos bonitos e maravilhosos. Aleluia! É bênção? É bênção. Glória a Deus. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado, olha para ele e diz assim: olha, Deus tem o melhor para você. Agora você olha para mim, bota a mão no coração e diga assim: Deus tem o melhor para mim. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria trazer esses dois versículos. Primeiro, Mateus capítulo 6, versículo 33, que ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas serão acrescentadas. Depois eu quero trazer o Salmo 1. E por que eu quero fazer isso? Porque eu quero fazer uma continuação, um paralelo entre essas duas passagens. Pois no livro de Salmos vai completar, eu quero completar o que nós lemos lá no livro de Mateus. Veremos aqui no livro de Salmos atitudes de quem busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Lá no livro de Mateus ele diz o seguinte: buscai primeiro ao reino de Deus e a sua justiça. As pessoas estão dizendo: mas eu busco o reino de Deus, mas eu busco a justiça de Deus, mas eu ponho o reino de Deus em primeiro lugar, eu ponho a justiça de Deus em primeiro lugar. Então nessa noite eu quero fazer um paralelo com o livro de Salmo capítulo 1 para ver se realmente nós estamos seguindo a vontade de Deus e a justiça de Deus, para ver se nós estamos de acordo com esse versículo 33 do livro de Mateus. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ver no livro de Salmos atitudes daqueles que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça e consequências dessas atitudes, ou seja, quais as coisas que acontecem quando eu sigo a vontade de Deus. Então, primeira coisa, se eu digo que eu busco primeiro o reino de Deus, então eu tenho que ter características de uma pessoa que busca o reino de Deus. Se eu digo que eu busco a justiça de Deus, então eu tenho que ter características de uma pessoa que busca a justiça de Deus. Porque sem essas características, eu não faço parte do reino de Deus e nem busco a justiça de Deus. E eu quero trazer essas características baseadas no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 1, quando ele diz o seguinte: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Primeira coisa, meu querido, aqui nesse versículo, a primeira coisa que eu encontro são atitudes de uma pessoa que vive segundo o reino de Deus, segundo a vontade e a justiça de Deus. Tem dois tipos de atitude: uma atitude ativa e uma atitude passiva nesse versículo. Uma atitude onde ele age e uma atitude onde ele não age. Na primeira parte do versículo ele fala sobre não agir, sobre omissão, sobre, mas aqui quando ele diz bem-aventurado o homem que faz o quê? Anda segundo o conselho dos ímpios, né? Ele diz isso? Que anda segundo, não, ele diz o quê? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem
nem me assentar na roda dos escarnecedores. Amém? Glória a Deus. Mas você pergunta, Samuel, o que seria então andar no caminho dos ímpios? O que seria então se deter no caminho dos pecadores e se assentar na roda dos escarnecedores? Primeira coisa, o que ele diz é o seguinte: não andar segundo o conselho dos ímpios. Sabe o que é que você deve entender isso? Como você não seguiu a influência do mal. Existem três coisas aqui, três exemplos de coisas mais. Primeira coisa que ele está dizendo, ó, não ande segundo o conselho dos ímpios, ou seja, não siga a influência que o mundo lhe dá. Não siga de acordo com os princípios que o mundo oferece. Não siga de acordo com aquilo que os seus amigos que não são cristãos avisam. Sabe o que é? Quer ver um exemplo? Você vai pedir um conselho a uma pessoa que não é cristã sobre o seu casamento. Pai, eu tomei assim com a mulher, tomei brigado, o que é que tu acha? O que é que ele vai dizer? Acaba logo, arruma logo outro. É ou não é? Nem todos, mas a maioria ele vai dizer: pai, mulher, tem toda esquina, arruma outro. Deixa a mulher, vai, arruma logo outro. Isso é conselho dos ímpios. E ele está dizendo aqui, olha, para você dizer que busca primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus, então você não deve seguir os conselhos dos ímpios. Então, meu querido, que nós que queremos seguir o reino de Deus, primeira coisa, nós não devemos seguir o conselho dos ímpios. Depois ele vai continuando, que eu também não posso me deter no caminho dos pecadores. O que é me deter? Me deter, meu querido, deve entender que é algo quando eu paro, é algo que é uma atitude que eu adoto. Pronto, a palavra mais correta. O que é se deter no caminho dos pecadores? É adotar o estilo dos pecadores. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que eu e você, como cristão, como servo do Senhor, não podemos adotar o estilo de vida que as pessoas levam sem a palavra de Deus. Sabe o que é o estilo de vida da pessoa que anda sem a palavra de Deus? É a pessoa que tem um estilo de vida de viver mentindo, de viver falando da vida dos outros. É o estilo de vida dela. Então eu não posso viver segundo esse estilo de vida. É uma pessoa que gosta de enganar as pessoas, de roubar. Eu não posso viver segundo esse estilo de vida. É a pessoa que se prostitui, que bebe, que fuma. Eu não posso seguir segundo esse estilo de vida. É o estilo de vida. Samuel, qual é o estilo de vida que eu devo seguir? Aquele que estiver condizente com a palavra de Deus. Amém? Se o estilo de vida estiver condizente com a palavra de Deus, então eu devo seguir. Mas se eu ver meus amigos, meus colegas ou meus parentes, seja ele quem for, com um estilo de vida contrário à palavra de Deus, eu não devo seguir. Eu não devo seguir. Às vezes é difícil você olhar para uma pessoa que está no estilo de vida totalmente contrário à palavra de Deus, mas você deseja ser igual àquela pessoa. Eu queria ser igual a ele. Eu acho tão legal o jeito que ele se veste. Eu acho tão legal o jeito que ele fala. Eu acho tão legal as piadas que ele conta. Eu acho tão legal essa amizade onde ele anda. Eu queria ser igual a ele. E as pessoas às vezes desejam ser igual a eles. Mas a palavra de Deus diz que eu não posso adotar o estilo de pessoas que vão contrário à palavra de Deus. Então eu não posso da mesma forma desejar ser igual a essas pessoas. Eu devo desejar ser igual a Cristo. Eu devo desejar ser igual àquela pessoa que segue a palavra de Deus. Eu não posso desejar seguir à vontade e ser igual àquelas pessoas que pecam contra Deus. Meu querido, se eu digo que eu tenho a justiça de Deus, então eu não posso adotar o estilo que as pessoas vivem sem os princípios de Deus. Terceira atitude, terceira coisa, ele fala assentar com os escarnecedores. Sabe o que é se assentar com os escarnecedores? É viver na companhia de pessoas que negam os princípios bíblicos. É você estar no seu trabalho e ir se sentar. Não é que não pode. Você pode ir para o trabalho, você pode ter amizade, você pode ter um ciclo de amizade, pode ter. Agora o que não pode ter é eu estar no ciclo de amizade com meus amigos e aqueles amigos meus começarem a escarnecer dos princípios bíblicos e eu bater palma para aquilo. Sabe o que é isso? Está um bocado de homem sentado e alguém começa a fazer uma piada contra a igreja, contra Deus, e você acha graça, você ri e até conta outra piada. E você acha bom e acha bonito e começa a propagar também. Meu querido, isso é se assentar. É eu estar em companhia com pessoas que negam os princípios da Bíblia. É eu concordar com o mal. Melhor, a tradução mais legal e interessante é essa. É eu concordar com o mal. Quantas vezes eu e você estamos assentados em roda de pessoas que não são evangélicas e concordamos com aquelas coisas erradas que ele fala? Quando é que eu concordo? Quando eu me calo. Quando é que eu concordo? Quando eu rio, quando eu bato palma, quando a piada é moral e eu sou o primeiro
O que nós não podemos falar, nós não podemos fazer, é andar, nos deter e nos aceitar com os princípios que são contrários à palavra de Deus. O que nós não podemos fazer é andar, nos deter e nos aceitar com aquilo que não é condizente com a palavra de Deus, meu querido. Se eu e você buscamos primeiro o reino de Deus, então nós não devemos agir dessa forma. Nós devemos não andar com os pecadores quando estão lá. Não devemos andar, não devemos nos deter nem nos aceitar com pessoas que são contrárias aos princípios bíblicos. Essa é a primeira coisa. Primeira coisa, com atitude de omissão. Segunda coisa, meu querido, que eu aprendo daí, é uma atitude de agir. Primeira coisa, a segunda coisa que eu aprendo é uma atitude de agir, de eu fazer algo. O que ele diz aqui, ó, no versículo 2: antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, na sua lei do medito de dia e de noite. Isso é uma atitude, mas é uma atitude onde ele vai agir. Antes eu tenho prazer na lei do Senhor. O que é ter o prazer na lei do Senhor? Olha, para me ter o prazer na lei do Senhor, primeira coisa, eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Meu querido, se eu e você buscamos primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, nós só faremos isso de verdade quando nós conhecermos a palavra de Deus. Sabe quando é que eu conheço a palavra de Deus? Quando eu tiro pelo menos alguns momentos do meu dia para ler a Bíblia. Não é uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, são todos os dias. Para mim ser abençoado, para mim viver condizente com a palavra de Deus, eu tenho que ler a Bíblia todos os dias. Nem que seja um versículo, dois, mas não é aquele negócio, Senhor meu pastor não me faltará. Não, é ler, Senhor meu pastor, nada me faltará. O que é que isso quer dizer para mim? E tentar compreender o que é isso, tentar visualizar o contexto, mas todos os dias, meu querido, você tem que se alimentar da palavra de Deus. Todo dia você come feijão, arroz, pelo menos 3 vezes por dia você se alimenta. Quantos e quantos cristãos estão na igreja e não se alimentam da palavra de Deus, estão fracos dentro da igreja? Aí depois diz, eu não sei porque que eu não sou abençoado, eu não sei porque que eu não cresço, eu não sei porque que eu não consigo as coisas, porque está fraco na presença de Deus, não se alimenta da palavra de Deus. Às vezes, Samuel, eu não tenho vontade de ir para a igreja, não sei por que é, porque está fraco espiritualmente. Mas Samuel, eu estou na igreja, não tenho vontade de louvar, está fraco espiritualmente, não se alimenta da palavra de Deus. Meu querido, a palavra está dizendo, temos que ter prazer na lei do Senhor. Para termos prazer, temos que conhecer, porque na hora que eu conheço, na hora após eu conhecer a palavra de Deus, eu vou passar a conhecer o querer de Deus para a minha vida. Na hora que eu passo a conhecer a palavra de Deus, eu passo a conhecer o querer de Deus para a minha vida. Meu querido, a palavra de Deus está repleta de bênçãos para mim e para você. Bênçãos de saúde, bênçãos para a família, bênçãos de cura, bênçãos de libertação. Sabe por que é que nós não alcançamos as bênçãos? Porque nós não conhecemos qual é a bênção de Deus para a nossa vida. Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. A Bíblia diz o seguinte: o meu povo perece por quê? Por falta de conhecimento. E onde é que eu conheço? Onde é que meu conhecimento? A palavra de Deus. Meu querido, essa Bíblia que você tem aí não é para ficar aberta no Salmo 91 a semana toda na sua casa, pegando poeira, não é para estar sendo aberta e folheada todos os dias, e você lendo a palavra e aprendendo a palavra de Deus. O Salmo 91 aberto lá, você passar em frente, ele não vai entrar na sua cabeça, não. Não é porque está aberto lá que as bênçãos do Senhor vai chegar na tua vida, não. Não é porque está aberto lá que esse salmo é tão bonito, deixar aberto para escutar uma olhada, não existe isso. A palavra de Deus é para ser lida, é para ser entendida, porque na hora que eu tenho conhecimento das bênçãos do Senhor, eu sei como eu faço para conhecer. Na hora que eu começo a ler a palavra de Deus, eu começo a conhecer quem é Deus de verdade. Na hora que eu começo a conhecer quem é Deus, eu passo a conhecer as bênçãos de Deus e ver como eu vou alcançá-las. Então, meu querido, eu tenho que ter prazer na lei do Senhor. Para ter prazer na lei do Senhor, eu tenho que querer conhecer a palavra de Deus. Pois é no momento que eu conheço a palavra de Deus, eu conheço Deus. No momento que eu conheço Deus, eu conheço o querer de Deus para nossas vidas. E o querer de Deus é nos dar salvação, é nos dar cura, é nos dar libertação, prosperidade, alegria, paz, uma família feliz. Esse é o querer de Deus, meu querido. E na hora que eu aprendo qual é o querer de Deus, eu passo a confiar em Deus. Eu passo a confiar em Deus. Sabe o que é confiar em Deus? É você pular sem paraquedas e dizer: eu não vou morrer. Quem tem coragem de pular sem paraquedas e dizer: eu não vou morrer? Meu irmão. É você, olha, Senhor, está acontecendo isso, meu Senhor, eu confio em Ti. Eu confio na Tua palavra, Senhor. Sobre a Tua palavra, Senhor, eu lançarei a minha rede. Isso é confiar em Deus. Os discípulos, a Bíblia conta uma história que os discípulos passaram a noite pescando sem pescar nada. A noite inteira eles chegaram cansados, exaustos, sem pescar nada. E Jesus disse: olha, volta para o mar e lança a rede. Ele
Nós lemos no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 23, ele diz: olha, você está preocupado com o dia de amanhã, com o que vai comer, com o que vai vestir, com as suas contas, com os seus problemas, com a sua saúde, com o seu casamento. Meu querido, busca primeiro o reino de Deus, e essas coisas eu vou te acrescentar. Deus, ele diz: olha, me busca primeiro, conheça primeiro da minha palavra, alimente primeiro da minha palavra, alimente o seu espírito, porque essas coisas eu vou te dar de graça. Essas coisas serão consequências da tua comunhão comigo. É isso que nós devemos aprender. Prosperidade, meu querido, é isso. Eu só vou ser próspero na hora que eu começar a seguir a vontade de Deus, na hora que eu entender a palavra de Deus, absorver e começar a querer Deus na minha vida e viver a palavra de Deus. Aí eu vou ser próspero, porque eu vou querer Deus espiritualmente, eu vou querer Jesus. E na hora que eu deixo Jesus morar na minha vida, seguir a vontade de Deus, seguir a palavra de Deus, as demais coisas me serão acrescentadas. As demais coisas me serão providas. As minhas necessidades serão supridas pela palavra de Deus, pela confiança que eu tenho na palavra de Deus. Então, meu querido, para me dizer que eu primeiro confio em Deus, vai dizer que eu vivo segundo o reino de Deus, segundo a justiça de Deus, eu tenho que confiar na palavra de Deus. Eu tenho que buscar primeiro a palavra de Deus e meditar nela dia e noite. Diariamente eu tenho que me alimentar desse maná, desse alimento espiritual. Por que eu tenho que fazer isso, Samuel? Por que eu não posso andar segundo o conselho dos ímpios? Que eu não posso me deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos encarnecedores, mas tenho que aprender da palavra de Deus. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ter essas atitudes? Porque elas vão gerar consequências. Na hora que eu tenho uma atitude, eu gero consequência. Existe uma lei da física que diz: para toda ação há uma reação. A Bíblia nos ensina uma lei também que diz: tudo aquilo que o homem semeia, ele colherá. Então, meu querido, na hora que eu tenho uma atitude, essa atitude vai gerar uma consequência. Na hora que eu passo a não andar no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, vai gerar consequências. Na hora que eu passo a meditar na palavra de Deus e me alimentar de verdade, conhecer a palavra de Deus, isso vai gerar consequências. Samuel, quais serão essas consequências? Olha o livro de Salmo novamente, o versículo 3. Capítulo 1 de Salmo, versículo 3, ele diz: pois será como a árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folhagem não murcha, não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que consequência maravilhosa, meu querido, Deus tem para mim e para você. Na hora que eu e você tivermos a atitude de colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, isso vai gerar consequências de prosperidade na nossa vida. Prosperidade é você chegar aqui, botar o dinheiro, pegar no gogó de Jesus e dizer: Senhor, eu quero isso, me dá agora e acabou. É isso não, meu querido. A Bíblia diz o que? Nós devemos prosperar dessa forma. Nós seremos árvores plantadas junto à corrente de água, na hora que nós não andarmos segundo o conselho dos ímpios, na hora que nós meditarmos na palavra de Deus. Mas, Samuel, o que quer dizer então ser uma árvore plantada junto à corrente de águas? Eu vou tentar esclarecer de forma breve e rápida e resumida, porque é um assunto muito grande. Mas, meu querido, eu quero que você entenda que árvore, todos nós somos árvore, mas a diferença não é se a árvore em si. Qualquer pessoa pode ser uma árvore, mas a diferença não é a árvore, a diferença é onde a árvore está plantada. Aleluia. Olha, entenda que a árvore pode estar plantada, pode ser qualquer árvore. A árvore pode estar plantada no deserto ou pode estar plantada junto à corrente de águas. Qual a diferença, Samuel? Como é que eu posso estar plantado no deserto ou na corrente de águas? Meu querido, se eu andar segundo o conselho dos ímpios, se eu andar no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, e não entrar lá, não ler a palavra de Deus, não meditar na palavra de Deus, eu vou ser uma árvore sim, mas plantada no deserto. Samuel, isso é história. Tu está querendo fazer medo, né? Não, é o que a palavra de Deus está dizendo. Salmo primeiro está dizendo isso. Se eu não ando, agora o contrário, olha aí. Se eu não andar no caminho dos ímpios, não me deter no caminho dos pecadores, nem me assentar na roda dos escarnecedores, mas meditar na palavra de Deus, ele diz o quê? Será como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Oh, que coisa maravilhosa, meu querido. Se você, meu querido, é uma pessoa, uma árvore plantada no
Se o teu casamento, se a tua vida financeira, se a tua saúde está plantada no deserto, Deus quer plantar ela junto à corrente de águas. Junto à corrente de águas, meu querido, é isso que Deus quer fazer para você, porque estar junto à corrente de águas faz toda a diferença. Não é a árvore, que tipo de árvore você é, não. Eu não quero me deter aqui sobre esse assunto, eu não quero discutir com você se a árvore é esse tipo A, B ou C, não. Eu quero saber onde é que a árvore está plantada. Eu quero saber onde foi que foi plantada a árvore. Se ela foi plantada no deserto ou se foi plantada junto à corrente de águas. Porque se ela foi plantada no deserto, ela não vai dar frutos. Mas se ela foi plantada junto à corrente de água, que dá, a história é outra. O resultado, a consequência é outra. Sabe por quê? Porque ela está plantada junto à corrente de águas. E água é sinal de vida. Se não tiver água, a planta não sobrevive. Se não tiver água, a planta não vive. Ela não consegue, porque da água ela extrai o alimento. É da água que ela extrai a forma de sobreviver. Se ela for plantada no deserto, não tem água, ela morre. Sabe o que eu aprendo com isso, meu querido? A água aqui é um simbolismo da presença de Deus. É o simbolismo da palavra de Deus. É o simbolismo de intimidade com Deus. Eu e você, para vivermos felizes, para vivermos vivos, estarmos vivos, nós devemos estar plantados junto à presença de Deus. E devemos ali ficar firmes na palavra de Deus, aprendendo e vivendo os princípios que a palavra nos ensina. Como seremos como árvore plantada junto à corrente de água. Eu e você devemos ser plantadas junto. Eu e você devemos ser árvores plantadas juntos à palavra de Deus, junto ao rio de água viva que é Deus, junto a Cristo. E assim nós vamos dar fruto. Fora isso, nós não vamos dar. Primeira coisa, nós devemos estar plantados lá. Depois, meu querido, agora eu vou apontar 2 detalhes para você entender. Primeira coisa, não adianta só eu estar plantada junto à corrente de águas, estar vindo para a igreja, estar aqui ouvindo a palavra, participar dos louvores. Meu querido, para poder estar junto à corrente de águas e absorver da palavra de Deus, eu preciso de algo. Sabe o que é? De raízes. As minhas raízes têm que estar plantadas na terra, porque é através da raiz que a planta absorve. Ela vai tirar a água, mas através de quê? É da folha, né? Não, é da raiz. É através da raiz que ela tira o alimento. Sabe o que eu entendo por raiz? Raiz, meu querido, é um símbolo de firmeza. É um símbolo de algo que está alicerçado. É um símbolo de algo que está firme. Sabe o que é isso para mim, para você, cristão? É firmeza na presença de Deus. É firmeza na palavra de Deus. É eu e você estarmos firmes e alicerçados na rocha chamada Jesus. Não adianta, meu querido, apenas nós virmos para a igreja, pegarmos a Bíblia e botarmos ela debaixo do braço, parecendo desodorante. Bíblia não é desodorante, meu querido. Não adianta você vir arrumado, botar a blusa lá na cima, botar, fechar aqui e botar uma gravata, fingindo que é crente. Meu querido, isso não vai te salvar. Isso não quer dizer que você é uma árvore plantada junto à corrente de águas, não. Isso não quer dizer que tu tem raiz puxando água, não. Isso é aparência. Isso é aparência, isso é exterior, isso é casca. Eu quero saber onde é que estão as tuas raízes. Sabe o que eu entendo por raiz, meu querido? Raiz, eu entendo por intimidade, porque você vê a planta, mas a raiz está lá embaixo, você não vê, mas ela está absorvendo. Você não consegue ver a raiz da planta, a maioria pelo menos não. Algumas você vê a raiz, né, aqueles mangues, mas a maioria você não vê a raiz, porque a raiz está só debaixo da terra. E você não vê, sabe o que eu aprendo com isso, meu querido? É intimidade. Você vê ali a pessoa toda bonitinha, toda arrumada, de gravata, de Bíblia na mão. A Bíblia parece um sedento que está deste tamanho. Mas muitas vezes a raiz dela está cortada. Muitas vezes a raiz dela está desse tamanhozinho. Não consegue absorver nada. Não tem intimidade com Deus, meu querido. Eu e você devemos ter raiz para termos intimidade com o Senhor. Não devemos ter apenas casca de crente. Não devemos ter apenas uma máscara de crente. Vamos deixar a máscara cair. Nós devemos viver uma verdadeira intimidade com o Senhor, para sermos plantadas junto à corrente de águas e com raízes profundas que absorvem a palavra de Deus. Aí nós vamos prosperar, aí nós vamos ser felizes, aí nós vamos ter saúde. Fora isso, nós vamos ser plantas no deserto. Nós vamos ser plantas no deserto. Meu querido, por que é que tem que ter plantada junto à corrente de águas? Ter raiz, para que isso? Para que eu possa dar frutos, para que minhas folhagens não murcham e para que eu seja bem sucedido. As pessoas estão fazendo o contrário. É interessante isso. As pessoas chegam na igreja e dizem: olha, eu quero ser bem sucedido, para depois ser uma árvore, para depois ser plantada perto do rio, para depois ter minha raiz, para depois
Aleluia. Olha para mim agora, diga assim: eu vou dar frutos, porque eu sou uma árvore plantada junto à corrente de águas. Aleluia. Agora, só para você não ficar dormindo, então, para acordar os outros, bata palma para Jesus aí, por favor. Bata palma para Jesus, só para acordar o pessoal. Eita Deus. Aleluia. Meu querido, você deve ser uma árvore plantada junto à corrente de águas, pois lá na árvore plantada junto à corrente de águas, que vai absorvendo, essa árvore obrigatoriamente vai dar frutos. Obrigatoriamente ela vai dar fruto, meu querido. Olha, eu não sei qual os meus problemas, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero dizer para você: se coloca na presença de Deus, porque os frutos vão aparecer. Se coloca na presença de Deus, porque o teu casamento vai frutificar. Se coloca no teu casamento lá plantado, que ele vai dar frutos. Coloca a tua vida lá, sabe por quê? Porque a tua saúde vai dar frutos. Se está doente, ela vai voltar a ter saúde, meu querido. A tua vida financeira vai dar frutos. A tua vida sentimental vai dar frutos quando eu e você estivermos plantados junto à corrente de águas. Não existe uma árvore que dá fruto se ela não estiver plantada junto à corrente de águas. Eu estou repetindo isso, estou sendo repetitivo, para que você assimile e ponha isso na cabeça, que para você prosperar, primeiro você tem que estar plantado junto à corrente de águas. Primeiro você tem que estar alicerçado na palavra de Deus, aí você vai prosperar. Quando nós estamos plantados junto à corrente de águas, nós damos frutos, e em segundo lugar, as nossas folhas não murcham. Se você vê uma planta, ela está lá, as folhas, né? A folha, meu querido, é aquilo que dá forma à planta. Você pega um pinheiro de Natal, você vê a forma dele, né? Sabe logo que é o pinheiro de Natal, é ou não é? É. Você vê de longe um coqueiro, você sabe logo que é um coqueiro, não é verdade? Por causa do quê? Das folhas do coqueiro. O crente, meu querido, também tem folhas. E onde você estiver, as pessoas vão olhar para suas coisas e dizer: opa, aquele é um crente. Ninguém lhe conhece para saber, esse cara é crente, esse cara não serve de Deus, esse homem, essa mulher, esse cara da peste aí não, esse cara não é cara da peste, é cara de Deus, é um servo do Senhor. Sabe por quê? Porque as suas folhas são folhas de uma planta que é do servo do Senhor, é folhas de uma planta que está plantada junto à corrente de águas. Interessantíssimo que essas folhas de cristão, elas não murcham. Eu acho que você já estudou com certeza aquela matéria de biologia e viu que é através das folhas que a planta respira. Já viu isso? Que é através da folha que a planta respira, meu querido. Através da folha, eu e você devemos respirar a palavra de Deus, devemos respirar mais a presença de Deus, porque senão nós vamos morrer. Uma planta que não tem folha, ela não respira. Se eu e você não estivermos constantemente na palavra de Deus, buscando a Deus, respirando a Deus, nós devemos morrer espiritualmente. Meu querido, nós devemos ser árvores bonitas, plantadas junto à corrente de águas. Nós vamos dar fruto e vamos ter folhas, e essa folha não vai murchar. Interessante também que uma árvore que ela tem folhas, ela é uma árvore grande que tem folhas, ela faz o quê? Sombra, é ou não é? Faz sombra ou não faz uma árvore que tem folha? Faz. Sabe o que é que eu aprendo de uma árvore que dá sombra? Todo mundo quer estar perto dela. Ela é uma árvore que dá sombra, as pessoas estão de perto. Vamos ficar aqui perto para pegar esse sombrinho, o sol está quente. Ou, sabe o que é que eu aprendo com isso? Que você vai prosperar tanto, que as pessoas vão acabar colhendo a prosperidade da sua vida. Você vai ser tão próspero, as pessoas vão para a sua sombra. Pessoas vão depender de você financeiramente, pessoas vão estar ali ao seu redor. Você vai ser uma árvore frondosa, os seus galhos vão ser bonitos, grandes, você vai dar sombra e as pessoas vão querer estar próximo de você. Só para poder colher os seus frutos também, e poder se alimentar, só para poder ficar ali perto da sombra e ser abençoado, só para não pegar o sol, porque você vai crescer, porque você é uma árvore plantada junto à corrente de águas, porque você é uma árvore plantada na palavra de Deus. E isso é verdade, meu querido. Isso não é palavras bonitas. Eu não sou psicólogo não, viu? Eu não estou aqui para levantar o ânimo de ninguém não, com palavras bonitas não. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Se Deus quer falar isso para você nesta noite, é porque Ele quer tratar com você nesta noite. Deus está tratando com pessoas que precisam ouvir essa palavra nesta noite. Meu querido, que quando eu estou plantado, além de dar frutos, além de ter uma folhagem que não murcha, a Bíblia fala algo que também é tremendo. E tudo quanto Ele faz será o quê? Destruído. É? Não. Tudo quanto Ele faz vai ser acabado. É? Não. Tudo quanto Ele faz não dá certo. É? Não. Tudo quanto Ele faz será
querido, eu e você, como árvore plantada junto à corrente de água, tudo que nós vamos fazer deve e será bem sucedido. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Quando uma pessoa foi fazer alguma coisa, não deu certo, quando eu chego vai dar certo. Sabia disso? Lá na sua empresa, lá no seu trabalho, tem uma máquina que ninguém conserta. E o mecânico vinha que acertou. Tu olhou para ela, apertou o botão e ela começa a funcionar. Meu querido, isso é ser bem sucedido. Tem um problema lá que ninguém resolve, ninguém dá conta. Você chega lá e resolve. Tem um setor que não dá produção. Você chega e toma de conta do setor da produção. Tem um canto que todo mundo briga quando você chega na paz. Meu querido, isso é ser bem sucedido. Onde nós estivermos, nós vamos dar sombra. Onde nós estivermos, nós vamos dar frutos, porque nós somos árvores plantadas junto à corrente de águas. Meu querido, é o que você fizer. Não, Samuel, eu acho que você é bem sucedido só nisso. É não. Está estudando no colégio, é bem sucedido no colégio. Está na empresa, é bem sucedido na empresa. Está no casamento, é bem sucedido no casamento. Se eu e você seguimos a palavra do Senhor, fomos verdadeiramente plantas colocadas junto à corrente de águas, onde nós estivermos, prosperará. Onde nós botarmos a mão, vai prosperar. Onde nós estivermos, vai dar sombra, vai dar fruto. Onde nós formos, será bem sucedido. Nossa empresa será bem sucedida. Nosso trabalho será bem sucedido. Nossa família será bem sucedida. Nossos filhos, nossa esposa, nossos maridos serão bem sucedidos, porque nós somos árvores plantadas junto à corrente de águas. Eu não estou falando aqui palavras de efeito, bonitas, que é bonito para se ouvir, para você sair daqui e falar, foi tão bom ver aquelas palavras. Eu não sou psicólogo, já vou repetir de novo. O que eu estou falando aqui é que Deus está falando para você, meu querido. É o que Deus está tratando com você nessa noite, porque você está precisando ouvir isso. Você está precisando entender que você precisa. Quer prosperar? Quer prosperar? Seja uma árvore plantada junto à corrente de águas. Diga não para o pecado, diga não para o mundo, diga não para os princípios que o mundo ensina, e seja uma árvore plantada junto à corrente de águas. Aí você vai prosperar. Não é você chegar na igreja e ficar clamando: Senhor, me prospera, me dá, e não vive segundo a palavra de Deus. E não vive segundo o que Deus quer. Meu querido, para nós alcançarmos prosperidade, olha, eu não posso enganar vocês. Eu não posso chegar e dizer que, olha, é só chegar que ela está mão para o céu e vai prosperar. Não. Eu tenho que seguir o que a palavra de Deus diz, e ela, um salmo primeiro, um salmo lindo, maravilhoso, que todos vocês já leram. E ele é categórico em dizer que primeiro eu tenho que ser uma árvore, e essa árvore tem que estar plantada na palavra de Deus. Eu tenho que viver os princípios de Deus. Eu tenho que viver a palavra de Deus. Eu tenho que dizer não para o pecado. Aí eu vou ser bem sucedido. Aí sim eu vou dar frutos. Aí sim eu vou dar folhas, e essas folhas não irão murchar. Ao contrário, meu querido, não acontece. Ao contrário, não acontece. Sabe o que é que acontece ao contrário? Se você pegar lá o salmo e continuar a ler o salmo primeiro e os versículos seguintes, você vai ver o que é uma árvore plantada no deserto, o que é uma pessoa que não está plantada junto à corrente de águas. Ele diz o seguinte no versículo 4: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento dispersa, como a palha que o vento assopra. Sabe o que é isso? Quando a pessoa está lá no deserto, não está plantada junto à palavra de Deus, qualquer vento derruba ele. Ele começa o negócio, qualquer vento acaba com o negócio dele. Ele arruma emprego, na primeira crise, o primeiro que perde emprego é ele. Ele arruma a namorada, na primeira semana a namorada deixa ele, porque ele não é plantado no meio do deserto. Ninguém quer ficar perto de árvore seca, meu querido. Ah, dá uma sombrinha, um palmo de sombra que seja. Quem é que ficar perto dessa sombra ou dessa árvore? Ninguém. Árvore plantada junto ao deserto, meu querido, ninguém quer ficar perto dela. Ela não dá sombra, ela dá fruta, ela dá morte. É uma árvore que você vai ver, está seca, é feia. Ninguém quer ela. Ninguém. E o versículo 5 diz o seguinte: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na consagração do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Meu querido, isso é a verdade da palavra de Deus. Eu queria saber falar sobre prosperidade igual esses caras falam. Queria não, vou nem dizer isso não. Tem um pessoal que fala de prosperidade tão assim bonito, que enche o ego da gente, que você acha que é só chegar na igreja e pegou ali o quê?
um vestidinho ungido, leva para casa que está tudo resolvido. Pega ali um envelope ungido, leva para casa que está tudo resolvido. E prega de uma forma bonita, eloquente, e as pessoas saem acreditando naquilo ali. Meu querido, a Bíblia não ensina isso não. A Bíblia diz que para me prosperar eu tenho que estar com a minha vida na rocha. Para me prosperar, para me ter a minha riqueza, minhas bênçãos, minhas materiais, eu tenho que estar com a minha vida alicerçada na palavra. Fora isso, meu querido, não se engane. Não se engane, é conversa para boi dormir. É conversa para boi dormir. Me desculpe quem acredita dessa forma. Contrário ao que eu estou dizendo. Quem é acostumado já a ir para outros locais e a pessoa lhe oferecer 1001 bugigangas de prosperidade, amuletos de prosperidade, chaveiro para prosperidade, meia ungida, não sei do que, chapéu ungido, boné ungido, brinco ungido, envelope ungido, e aí vai. E o povo pegando, levando para casa, chega em casa com um montão deste tanto de cor ungida e não prospera. E o casamento não resolve, e não é feliz, e não tem paz. Sabe por quê? Porque ela continua sendo uma árvore plantada no deserto. Meu querido, eu e você, para prosperar, sermos felizes e abençoados, devemos ser árvore plantada junto à corrente de águas. Amém? Glória a Deus. Eu não sei se era a palavra que você queria ouvir nessa noite, mas é a palavra que Deus queria falar para você. Eu não sei se você veio aqui para ouvir uma palavra né? Mas era o que Deus queria falar para você. E essa palavra é muito mais eficiente se você deixar ela entrar no seu coração do que mil e outros pregadores que vão falar palavras eloquentes apenas da boca para fora. Essa palavra, se você deixar ela entrar no seu coração e vivê-la, você vai ver a diferença na sua vida. Se você vai tirar a sua vida, a sua planta do deserto e botar ela lá, você vai ver, começar a ver uma folhazinha saindo, aquela folha que estava murcha ficando verde. Você vai ver que com o passar do tempo o fruto vai aparecer. Você vai ver que com o passar do tempo vai dar sombra. Você vai ver que ao passar do tempo as pessoas vão se achegar novamente a você, porque você é uma árvore plantada junto à corrente de águas. Amém? Glória a Deus. Se coloca no teu lugar em nome de Jesus. Sai de tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação.